vamos à nossa mensagem? O que o Senhor quer trazer para nós nesta noite? E eu acho maravilhoso, principalmente quando Ele traz uma mensagem que muitas vezes eu não estou esperando, e principalmente que é tão temporal, cabe tão certinho naquele momento. E, como vocês sabem, o tema das Quartas de Poder chama Propósitos e trazem histórias justamente de pessoas das quais Deus tinha um propósito muito específico na vida delas. E é engraçado que essas pessoas elas já nasciam sabendo disso. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano não sabia que já estava sendo predestinado para trabalhar em favor de Deus e aconteceu tudo isso com fulano fez uma escolha errada, ou fulano botou os burros na frente do carro, e aí sempre acontece alguma coisa que não é muito boa. Mas como é maravilhoso a longanimidade de Deus e a misericórdia, o imenso amor que Ele tem pela raça humana, quando Ele transforma todas as maldições em bênçãos. E é mais uma história dessa que nós vamos recapitular na Bíblia. Ela está registrada lá no livro de Êxodo, no capítulo 2. Mostra muito bem quando o propósito divino ele é distorcido para um benefício exclusivo do ser humano. Então, ele deixa de ser um propósito de Deus e passa a ser um desejo meramente humano. Já acharam aí? Êxodo, capítulo 2? Então, vocês já sabem de quem nós vamos falar esta noite. De um homem tremendo, que nasceu numa família de escravos, mas que ele estava predestinado a ser o rei do Egito. E Deus, com certeza, ele já sabia, sabe, queridos, nos comentários bíblicos adventistas, também nos comentários de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, quando você estuda sobre a trajetória deste personagem, ele já sabia qual era o destino dele e qual era o papel e o propósito que ele tinha a desempenhar na vida dele. Ele foi criado por sua mãe mais ou menos até os 12 anos de idade, mas a sua mãe não exercia um papel de mãe, porque ela foi paga para desenvolver um papel de ama. E de uma forma muito sábia, ela soube preparar o caráter desse jovenzinho. E quando ele teve que trocar de lar e ir para um lar completamente diferente do seu, mesmo com todas as influências e com todo o desenvolvimento intelectual que esse rapaz teve, ele nunca se esqueceu de suas origens. E ele não tinha se esquecido do papel a qual ele tinha recebido da parte de Deus. Vamos ler Êxodo capítulo 2, dos versinhos 11 até o 15. Acompanhem comigo. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado para o outro, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me também, como mataste o egípcio? Moisés temeu e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Vamos analisar este pequeno trecho. Diz o historiador Joséfo que pelo fato de Faraó não ter filho ou herdeiro, Moisés foi educado para o trono. Ele foi orientado no aprendizado e nos costumes de um lar egípcio, completamente diferente de um lar hebreu. Em Atos 7, no capítulo 7, no versículo 22, nos diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Poderíamos dizer que Moisés seria hoje um filho, quem sabe aí da realeza, instruído, quem sabe, em Oxford ou Harvard,
tinha todos os conhecimentos. Ele até aprendera uma das línguas mais difíceis da época, que eram os chamados hieróglifos. Hoje, então, ele seria um chamado poliglota. Saberia falar mais de 5 línguas, quem sabe? Intelectualmente fantástico. Culturalmente, então, conhecedor de todos os tipos de cultura. Poderia, quem sabe, ter aí um título e um certificado da ONU por promover a paz e, quem sabe, ser um grande desembargador. Diz a história que ele foi treinado com os melhores capitães militares, então ele era um estrategista pleno, e conta os comentários bíblicos de Ellen White que ele também ganhava muitas guerras onde ele ia, ele vencia. Todo mundo respeitava ele por sua coragem, por sua liderança. E diz também que ele era formoso. Então, era um rapaz, quem sabe toda moça gostaria de ter ao seu lado. Quem sabe até como pretendente. E para uma mãe, com certeza, seria aquele filho que ela teria muito orgulho. Mas ele era um homem vulnerável, humano como todos nós, tendencioso às nossas fraquezas e aos pecados também. Mas, com todas essas qualidades e essas qualificações, qual seria a vulnerabilidade dele? Queridos, o comentário bíblico, e Ellen White também nos conta que ele já sabia qual era o propósito dele. Ele já sabia que ele era o escolhido para libertar o povo de Israel. E sabe, quando nós até conhecemos os propósitos de Deus, mas colocamos o nosso eu na frente e não sabemos esperar o tempo correto de Deus e a providência dele para que as coisas aconteçam, não da nossa forma, mas da forma que ele acha que realmente deve acontecer, as coisas saem do prumo. E às vezes a gente acaba caindo para a direita ou para a esquerda, quando deveríamos manter no caminho. E foi isso que aconteceu. Quando diz aqui a Bíblia que ele saiu para ver os seus irmãos, ele já estava planejando como ele ia poder fazer para libertar o seu povo daquela escravidão penosa. Eu acho que a gente aqui no século XXI, num país que é democraticamente livre, onde a gente tem o direito de ir e vir, onde nós somos livres para fazermos as nossas escolhas como cidadão, nós, às vezes, eu acho que perdemos um pouco da história de saber como são pessoas escravas, ou como os vizinhos ali enfrentam a guerra no Oriente Médio, como eles vivem um dia de cada vez e como eles são massacrados. Mas ele saiu para ver e ele sabia que o abuso de autoridade da época também acontecia. E eles apanhavam, eles eram surrados, eles não tinham mesa farta. E eles viviam todos os dias, um dia de cada vez, amargurados, penosos, esperando o dia do livramento do Senhor que viria para eles. E ele saiu para ver o que é que estava acontecendo. E ele se deparou com um militar surrando ali um hebreu. E quando ele viu aquilo, acendeu a ira, porque ele já tinha decidido no seu coração de que lado ele gostaria de estar. Ele queria estar do lado do povo dele. E ele foi então defender o povo, do jeito que ele achou que o povo entenderia ou compreenderia que ele era o líder que traria libertação para eles. Mas o povo não entendeu nada daquilo. Por isso veio a pergunta: quem te pôs por príncipe e juiz de nós? Por um acaso agora você vai matar? No outro dia, quando ele voltou naquela outra situação em que tinha 2 hebreus brigando. Você vai matar um de nós aqui, como você matou o outro? E ele então fugiu, porque descobriram. E ele ficou com medo de morrer. Muitas vezes, quando colocamos as nossas vontades, mesmo achando que estamos dentro do propósito de Deus, acontece justamente isso. As coisas saem do controle e nós ficamos envergonhados, cheios de culpa, e a nossa defesa é fugir para proteger até mesmo a nossa vida. E foi justamente isso que Moisés fez. Sabe, queridos, quais seriam os passos que nos impediriam de, quem sabe, colocar a nossa vontade, o nosso eu, na frente dos propósitos da vontade de Deus?
existe uma receita para manter Deus no controle. Primeiro passo, seja vigilante. Lembra daquele versinho da Bíblia? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Sejamos vigilantes na oração. Não é assim que nos exorta também? E como podemos ser vigilantes? Como um vigia. Constantemente precisamos deixar as nossas vontades de lado e procurar mais fazer a vontade de Deus, procurando estudar a sua palavra, procurando ouvir a voz do Espírito Santo em tudo que formos fazer, tendo a ciência constante da presença de Deus ao nosso lado. Ser vigilante. Segundo passo, nos humilharmos diariamente na presença de Deus. É comum hoje nós ouvirmos, principalmente pela questão da pandemia, que vem trazendo aí sintomas e casos clínicos de depressão, ansiedade por conta do isolamento social, ou quem sabe ainda no ímpeto, as pessoas saem para poder continuar tendo recursos financeiros para continuar sustentando a casa. E diversos são os temperamentos e são impulsivos. Mas sabe, queridos, somos chamados a nos humilharmos diante da presença de Deus. Isso significa tirar a armadura do eu e se prostrar diante de Deus e dizer aquilo que muitas vezes nós não paramos para refletir. Seja feita a tua vontade. E muitas vezes a vontade de Deus é que simplesmente nos aquietemos, sentemos e esperemos a vontade do Senhor se cumprir. E como nós ficamos impacientes, porque nós queremos resolver as coisas ao nosso modo. As contas estão aí para pagar, precisamos colocar comida na mesa. E nós não vemos respostas e muito menos solução para os nossos inúmeros problemas. E muitas vezes Deus pede para que a gente se aquiete, fique em silêncio, esperando que tudo se cumpra. Estar humildemente, diariamente, na presença de Deus e se humilhar. Lembra do que ele falou? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que vai acontecer? Eu os ouvirei e responderei. E sabe, queridos, no tempo certo, bênçãos são incontáveis. O terceiro passo fala justamente sobre isso. Quando nos humilhamos diariamente na presença de Deus, nós temos que buscar discernimento para entender o certo e o errado, com certeza, mas também para entender qual é o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso. E nós precisamos entender qual é a vontade dele e o tempo dele, que não é o nosso. Exercício de paciência. E como é difícil, principalmente para os sanguíneos coléricos, muitas vezes. É difícil ter paciência para que a solução chegue no tempo de Deus. Sabe por que precisamos desse discernimento do tempo de Deus? Por conta do quarto passo. Para que tudo seja operado na nossa vida sob o controle do Espírito Santo. Porque se as coisas acontecerem sob a influência do eu, pode dar mais que 80% dos casos errado. Mas quando as coisas estão sob a influência do Espírito Santo, não tem como dar errado. Não tem como uma escolha ou uma decisão chegar no fracasso. Agora, se o eu estiver à frente, se o orgulho humano, a presunção e a ostentação forem o que vai à minha frente, queridos, pode não parecer, mas o fracasso é algo que está logo adiante. Então há um apelo. O fundamental em todo serviço é não depender só do intelecto, mas também de um coração apoiado pelo poder sustentador de Deus. Não são nossas emoções que devem nos reger, muito menos o nosso racional eu, mas sim um racional influenciado pelo poder do Espírito Santo. Somente ele pode nos influenciar a fazermos as melhores escolhas.
a aguardar o tempo certo do Senhor e usufruir das inúmeras bênçãos que Deus quer derramar sobre cada um de nós no tempo certo. Quando Deus participa, o trabalho sai. Com o Senhor na direção, o fracasso foge. Moisés acreditava que viria e era o libertador dos hebreus, muitos anos antes de ele receber a ordem para agir lá na sarça, depois de um período de quase 40 anos também no deserto, para reaprender o que é andar na presença de Deus e ser humilde de coração. Ele supunha que todos os compreenderiam. Pensou que tudo o que faria era apenas preciso dar um pontapé inicial para que tudo acontecesse, para que o povo se tornasse livre e para que tudo fosse de uma forma bem simples, com poder e grande glória, em nome do Senhor, todos seriam livres novamente. Mas não foi assim que aconteceu. Mas sabe, queridos, talvez eu possa estar falando com alguém que olha para si mesmo e esteja na situação em que Moisés se encontrou junto ao poço, depois de ter enfrentado um deserto e uma escapada que foi bastante dolorida e intensa. O comentário bíblico também fala que a fuga dele não foi fácil. Ele saiu de um lugar e estava deixando para trás algo que ele tinha sempre à sua disposição. Vestes, comida, segurança. Ele não precisava enfrentar nenhum tipo de problema e desafio, porque tudo estava à sua disposição. E quando ele deixa para trás tudo isso, fugido para simplesmente manter a sua vida, porque era ela quem estava em jogo agora, ele enfrenta um deserto. E muitas vezes nós estamos no deserto de nossa vida, sob qualquer circunstância. Para nós pode ser penosa, árida, seca, não encontramos, quem sabe, a solução e ainda achamos que Deus desistiu de nós porque nós tomamos uma decisão errada. Nós acabamos colocando a nossa vontade na frente dos propósitos divinos. E sabe, Deus nos ama tanto. Ele olha para nós e fala assim, olha, fique tranquilo, eu ainda estou com você. Fique tranquilo, eu serei por você. E fique tranquilo, o meu propósito e o meu plano ainda vai ser cumprido por você, mas do meu jeito e do meu tempo. Será que estamos preparados para ouvir isso de Deus? Quem sabe quando tudo está bem, é mais difícil a gente entender isso. Mas quando nós tiramos de nós mesmos a nossa capacidade, a nossa força, as nossas qualificações, que nós achamos que podemos vencer com as nossas próprias forças, vem Deus e diz assim, é na sua fraqueza que eu me faço forte. E é na tua incapacidade que eu faço de você alguém capaz de vencer, não para a honra e glória humana, mas para a honra e glória de Deus. Sempre existe um propósito maior. E o propósito continua sendo o mesmo. Você será moldado até o fim, para que se cumpra a vontade de Deus. Salmo 46, 10 nos diz o seguinte, aquietai-vos e sabeis que eu sou quem? Deus. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós precisamos aprender a nos aquietar, ficar em silêncio, para que Deus seja Deus em nossas vidas. Isso não é fácil, principalmente quando temos que sobreviver, não é? Quando existem pessoas que dependem de nossas forças, que dependem de nós. Mas há uma grande lição que Moisés quer ensinar para nós. Foi somente quando ele entendeu que ele precisava depender de Deus, que foi que o plano de Deus e o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Precisamos nos despir de nós mesmos. E precisamos aprender a cada dia depender de Deus em todos os sentidos. Depender dele na nossa capacidade de equilíbrio emocional. Precisamos depender dele para o desenvolvimento de nossas capacidades intelectuais. E, principalmente, precisamos aprender a depender dele para que o nosso crescimento espiritual chegue até o ponto onde podemos e declaramos que somos santos conforme o nosso Deus é santo. E esse processo de santificação, de crescimento, de
humilhação começa hoje, começa agora, começa cada dia. Você precisa aprender a querer escolher ser um servo de Deus. Deixar de sonhar por conta própria, sonhar os seus sonhos e sonhar os planos e os sonhos que Deus tem para cada um de vocês. Eu preparei uma música. Faz tanto tempo que eu não canto, né? Tomara que saia. E fala justamente sobre isso. Os sonhos e os planos são de Deus, não são nossos, para que a gente possa ser feliz, porque é isso que Ele quer. Ele quer que nós tenhamos prosperidade e felicidade. Nossa, Lori, numa realidade tão ruim, numa realidade aí que está vindo uma terceira onda, e está vindo uma terceira onda de pandemia, está vindo uma terceira onda, quem sabe, do oceano, porque a maior geleira lá se rompeu, se desgrudou e está vindo aí. E cidades podem estar ameaçadas. Mas sabe, queridos, Deus tem um plano para cada um de nós. E se nós vivermos o plano de Deus, vai ser em meio às maiores tribulações da nossa vida que nós vamos ter paz, que nós vamos ser felizes. Que Deus possa nos abençoar. Quantas vezes tentei por mim mesmo fazer o que achava que era melhor. Não buscava conhecer os teus planos pra mim. Pelo mundo andei sempre só. E tudo que sonhei e tentei fazer sozinha eu não consegui. Imensamente maiores são teus planos pra mim. Por isso quero de ti depender, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Os teus sonhos, Senhor, são maiores que os meus, não os posso nem comparar. Uma vida feliz são teus planos pra mim. Como pude de ti duvidar? Sei o quanto me amas e quer fazer meu mundo muito melhor. E por isso hoje vem os meus sonhos, ó Pai, confiar aos cuidados de ti, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim.
meus sonhos, por fim eu desisti. Quando teus planos compreendi, hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Eu desejo que o seu desejo seja sonhar os planos de Deus para a sua vida e vivenciá-los, porque são planos de alegria, de prosperidade, de bênçãos ilimitadas. Eu vou convidar quem está presente aqui para ficar em pé. Nós vamos orar e você que está aí em casa, feche os seus olhos, junte as suas mãos. Vamos entregar a nossa vida a Deus. Senhor Jesus, nós te damos graças porque o Senhor nos ama de uma maneira incalculável para nós seres humanos. E nós entendemos que esse amor supera até mesmo as nossas maiores fraquezas e os nossos maiores pecados. E nos impulsiona a sermos, Senhor, chamados filhos de Deus, sermos chamados a sermos seus servos, seus amigos, e a trabalhar e a cumprir a missão que o Senhor deixou para cada um de nós. Uma missão de amor, de levar paz, e principalmente, Senhor, de salvar aqueles que estão longe de Ti ainda. Que nossa escolha seja sempre Te servir, Te amar e andar em Tua presença todos os dias da nossa vida e aguardar ansiosamente aquele dia em que veremos face a face Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu para poder viver a eternidade contigo nas mansões celestiais. Dá-nos a Tua paz, perdão dos nossos pecados e a companhia constante e influência do poder do Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, agradecemos e rogamos. Amém.